A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez para falar à luz da palavra de Deus sobre culpa, perdão e cura. Abra a vossa Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 21, que diz assim: E fariseus e escribas murmuraram entre si, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem não pode perdoar senão Deus? Hoje eu quero falar para você sobre uma história da Bíblia, que o próprio Lucas narra para nós aqui a história, sobre um certo paralítico que vivia em Cafarnaum. Esse paralítico estava doente, estava passando por uma grande enfermidade na sua vida, e ele encontrou com Jesus. E Jesus tratou do seu problema, Jesus tratou da sua enfermidade, da sua doença. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre culpa, a culpa que esse paralítico tem na sua alma. A Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados desse paralítico. A Bíblia diz que Jesus entrou dentro da alma, dentro do interior desse paralítico, para ver o problema que se tratava dentro da sua alma. A Bíblia diz que Jesus removeu toda a culpa. A Bíblia diz que Jesus removeu toda a mágoa, toda a injúria, toda a angústia, toda a perturbação dentro da alma desse homem. Por quê? Porque a doença não é somente nós estamos doentes de uma gripe, estamos doentes com uma dor de cabeça, de uma febre muito alta. Não, doença também é considerada como angústia na alma, como perturbação dentro da alma. E parece que a sua alma já não encontra mais paz, já não encontra mais alívio, sossego, tranquilidade. Era assim que o paralítico estava. Mas aquele homem encontrou com Jesus, e Jesus tratou do problema da sua alma. Então tente compreender, Jesus removeu toda a culpa que estava dentro do coração dele, toda a mágoa que estava dentro do seu coração. Jesus removeu e já trouxe um certo alívio, trouxe uma certa harmonia dentro dele, dentro da sua alma. Então tente compreender, quando Jesus removeu a culpa, a Bíblia diz que Jesus perdoou seus pecados. A Bíblia diz que Jesus removeu toda a sujeira, toda a imundícia, tudo aquilo que estava ali impedindo esse homem de ser feliz, de ser alegre, de ter uma vida dócil, de ter uma vida feliz, de ter uma vida de autoestima, de alta confiança. Tudo que estava impedindo esse homem, o meu Cristo curou, o meu Cristo restaurou, e ele removeu toda a culpa. Então, quando o meu Cristo removeu toda a culpa na vida desse homem, dentro da sua alma, ele perdoou os seus pecados. E a Bíblia diz que os fariseus e escribas murmuraram entre si, dizendo: quem é esse que pode perdoar pecados, que diz blasfêmias contra o nome do Senhor? Aí Jesus falou: o que é mais fácil, dizer para o paralítico: os seus pecados lhe são perdoados, ou dizer para ele: levanta-te e anda? Então Jesus mostrou que ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar. Então ele não estava ali em vão, Jesus não estava ali em vão. Jesus queria mostrar para os fariseus e para os escribas, dizendo para ele: quem está aqui é Deus, quem está comigo é Deus. Então olhe para mim, quando ele curou o paralítico, fez o paralítico andar novamente, porque o paralítico é aquele que está paralisado, os seus pés, as suas pernas, e ele não consegue mais caminhar, não consegue mais andar. Então o que Jesus faz? Ele cura o paralítico da sua enfermidade. A Bíblia diz que Jesus removeu a culpa, perdoou os seus pecados com perdão divino. Só Deus pode perdoar, sim, mas era Deus que estava no Filho, era Deus que estava encarnado no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então tente compreender, o Verbo era Deus. Então quando eu começo a entender, era isso que os fariseus e escribas não entendessem. Mas Jesus queria que eles entendessem, quem estava ali para perdoar era Deus, e o poder que estava ali estava sobre o Filho, para fazer milagres, para fazer sinais e maravilhas. Então tente compreender, quando eu olho para a culpa, perdão e cura. A Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados desse homem. A Bíblia diz que Jesus removeu toda a culpa e se tratou do problema da alma. A enfermidade não é somente no corpo, a enfermidade também é na alma, a enfermidade também é na mente. É isso que nós temos que entender, que a enfermidade não é somente no corpo nosso, é na alma, é completamente na mente, no pensamento. Então Jesus curou a enfermidade que estava no corpo, Jesus curou a enfermidade que estava na alma, Jesus perdoou os pecados da vida desse homem. Então tente compreender, ele tem poder.
para te perdoar. Ele tem poder para tratar do problema da sua alma. Ele tem poder para tratar do problema da sua mente. Ele tem poder para tratar do problema, meu filho, que você precisa, que você necessita. Acredite que Jesus tem poder na sua vida, que Jesus tem poder na sua casa e na sua família. Ele não te esqueceu, não te abandonou. Ele está aí hoje. Acredite, Jesus está aí hoje. Não perca tempo, ore a Ele, peça por Ele, peça pelo teu milagre. Ele vai realizar. Deus abençoe sua vida, em nome de